Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Ontem nós fizemos um vídeo que explicava sobre as 10 principais vivências mentais e emocionais que nos encaminham diretamente para as regiões escuras do umbral depois da morte do corpo físico. Hoje nós vamos fazer o top 9 das vivências mentais positivas que nos afastam do umbral, permitindo que possamos ser imediatamente recolhidos a uma colônia espiritual fora dos domínios das regiões escuras do umbral. O item 9 de nossa lista é viver de forma agradecida. A vida é um dom, é um presente de Deus, e nós precisamos aprender a enxergar desta forma. Nós viemos a este mundo para aprender, e somos a todo momento submetidos às provas que nos levam a ter que utilizar nossa inteligência, nosso poder de escolha, na busca de solucionar os desafios que são posicionados à nossa vida a cada momento. E tudo depende da forma como vemos a vida. Nós podemos vê-la como um sofrimento insuportável, ou nós podemos observá-la com os olhos dos alunos matriculados na escola da alma. E quando conseguimos vencer essa barreira, tudo se torna um desafio, um experimento. E o aluno aplicado, quanto maior for o desafio, maior será o sabor da sua vitória. Nós entramos em sintonia com a providência divina quando nos tornamos agradecidos pela vida, independente de como ela se apresenta. Porque as facilidades de nossa existência fazem parte das nossas conquistas diante do amor e da sabedoria, que são as duas conquistas mais importantes de nossa existência, de acordo com o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, agradecer pela saúde, pela doença, pela alegria e pela tristeza, por aquilo que nos faz feliz e até mesmo por aquilo que evidencia a nossa necessidade de nos fortalecer diante da vida. E isto acontece quando nós sofremos, porque o sofrimento apenas expõe a nossa fragilidade diante dos desafios necessários ao nosso aprimoramento. Então, nos tornar pessoas agradecidas, que começam e terminam o dia com um profundo agradecimento a todos os momentos que vivenciamos, iluminam a alma, fazendo com que este espírito crie uma frequência eletromagnética específica que o sintonizam ao padrão vibratório das dimensões, onde vivem todos os espíritos agradecidos, benfazejos, amorosos, que é para onde nós encaminharemos após deixar esta existência física. O item 8 de nossa lista é viver desapegadamente. Amar todas as pessoas que convivam conosco. Dedicar as nossas vidas a servi-las, ampará-las e protegê-las. Procurando viver cada momento intensamente, ofertando a elas aquilo que de melhor tivermos, mas nunca nos considerarmos proprietários delas. E nem pensar que as nossas vidas ao lado das pessoas que amamos será eterna, porque um dia elas nos deixarão, seja através de sua ida para o plano espiritual antes de nós, seja através de suas escolhas, que às vezes não nos incluem em suas novas expectativas. E viver este mesmo desapego de uma forma que, se formos nós a deixá-los para trás, através do desencarne, Deus nosso Pai, que sempre cuidou de todos nós, mesmo nos tempos imemoriais da evolução da vida, e nos trouxe até aqui, também cuidará delas, mesmo que nós não estejamos mais na sua presença. O amor é um sentimento que liberta e jamais aprisiona. Da mesma forma, viver no completo desapego a qualquer bem material, vivendo na opulência ou desprovidos até mesmo do necessário, permitir que nossas mentes e nossos corações observem qualquer conquista do plano material como empréstimos da providência divina, que não nos pertencem, e que no momento que tivermos que deixar, não podemos olhar para trás, porque simplesmente devolveremos as propriedades materiais para que as outras pessoas deem continuidade ou utilizem da forma como melhor desejarem. E definitivamente preciso aprender a não me sentir propriedade de nada que me pertença em qualquer tempo, em qualquer instante. Considerando que
Ao deixar esta existência, não tenho como levar absolutamente nada do que possuo, mas obrigatoriamente levarei tudo o que me tornei. E a isto sim eu devo me apegar profundamente. A conquista dos valores do ser, em detrimento absoluto à necessidade do ter. Porque todo o ter é transitório e efêmero. O espírito desapegado simplesmente vai e não olha para trás, com uma confiança absoluta de que a providência divina tudo provê a tudo e a todos, na medida de suas necessidades. E também proverá a mim, na minha jornada rumo à conquista de mim mesmo. O item 7 de nossa lista é buscar a humildade. O sentimento de humildade que nos iguala a todas as pessoas, olhando-as como irmãos que verdadeiramente somos. Jamais permitir que em nossa mente seja cultivado qualquer sentimento de superioridade com relação a ninguém, considerando que nas leis da reencarnação, se de alguma forma denegrirmos alguém, nos sentirmos superiores a alguém, considerarmos que os outros são inferiores a nós, de alguma forma, o desequilíbrio de pensarmos que os outros são inferiores a nós, a lei do retorno nos colocará na trajetória de reencarnarmos exatamente nos padrões que de alguma forma rejeitarmos. E a conquista da humildade trará uma vibração eletromagnética que nos colocará na posição de sermos abrigados nas colônias espirituais que estão postas nas dimensões onde habitam os iluminados espíritos que conquistaram um pouco sequer de humildade e igualdade e irmandade, que são leis que presidem as moradas dos espíritos superiores. O item 6 de nossa lista fala sobre a simpatia. Na vivência com as pessoas que fazem parte do círculo de nossas ações, nós agimos e interagimos todo o tempo com as pessoas que nos ouvem, nos veem, nos percebem, de acordo com seu olhar, de acordo com a sua capacidade mental, de tal forma que cada uma de nossas ações suscitam reações, às vezes expressas em palavras, em gestos, em olhares, ou às vezes simplesmente vivenciadas dentro do pensamento, que por sua vez desencadeia emoções, que não deixam de ser também vibrações eletromagnéticas que são direcionadas ao praticante da ação. Então, quando agimos de maneira simpática, sendo prestativos, amorosos, pacientes, sempre com aquela disposição de responder de novo a uma questão, de expressar um gesto de ternura quando alguém nos para conversar, de prestar com paciência uma informação, de não chamar a atenção das pessoas perto dos outros, estas ações de simpatia suscitam nas outras pessoas vibrações positivas, amorosas, que refletem exatamente a colheita de nosso plantio. Plantamos simpatia e colhemos simpatia. E as vibrações eletromagnéticas devolvidas a nós, pela ação destes gestos de acolhimento, enriquecem a nossa alma, são alimentos de nossa alma. E quando exercitamos essa prática ao longo da vida, criamos uma luz que será o reflexo de nossas ações em relação às outras pessoas. E quando deixarmos este corpo físico, este mundo mental positivo vivenciado, plantado e colhido, nos sintonizam com as faixas vibratórias nas dimensões do universo que acolhem os espíritos simpáticos, alegres, felizes, benfazejos, bem-humorados, sempre dispostos a amenizar, e com certeza para lá nos encaminharemos. O item 5 de nossa lista diz respeito a nunca julgar ninguém. Não seja juiz da vida de ninguém. Não julgue, não condene, não aponte o dedo. Porque quando você aponta o dedo para alguém, observe que os outros dedos estão apontados para você. E Jesus nos falou disso com muita clareza. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que julgardes, também vós sereis julgados. E ainda mais, ele nos diz: quem é você para poder apontar o cisco no olho do teu irmão e não és capaz de ver a trava que está dentro do teu olho? E mais ainda, ele diz: hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho e depois vai cuidar de tirar o cisco no olho do teu irmão. Quando julgamos e condenamos alguém, nós estaremos julgando e condenando a nós mesmos. A vida é um processo de aprendizado permanente e definitivamente nós não temos o direito de dizer que alguém está certo ou errado, porque nenhum de nós está vivendo dentro da mente, dos pensamentos e dos sentimentos de uma pessoa que age de uma determinada forma de acordo com tudo o que aconteceu com ela ao longo de suas vidas. Então, para termos a propriedade de emitir qualquer julgamento com relação a alguém, nós teríamos que estar vivendo dentro da mente daquela pessoa, com suas dores, com seus sofrimentos, com suas doenças, com seus desequilíbrios. E definitivamente nós não estamos. E ao não julgar, não condenar, não maltratar ninguém, nós elevamos a nossa frequência eletromagnética, as vibrações de nosso corpo, de nosso perispírito, e vivemos num processo permanente de não precisar ser contra nada, ser contra ninguém. Porque todos nós, independente do que somos ou do que fizermos, temos dentro de nós um lado escuro, muitas vezes apenas esperando uma provocação, a vivência de uma situação, para que possamos nos tornar uma criatura horrenda. Mas ao mesmo tempo, dentro de nós, todos nós, também independente do que somos ou do que fizemos, temos a centelha divina do amor, da luz, da angelitude, apenas esperando o momento do seu despertar. Por isso Jesus é tão objetivo: não julgueis, para que não sejais julgados. O item 4 de nossa lista é sobre a educação de nossos pensamentos. E precisamos aprender a viver vivenciando pensamentos misericordiosos. Misericórdia. Ao andar pelas ruas, olhar para as pessoas com misericórdia, com brandura. Isto é o que o Divino Mestre nos ensina. Usar a nossa imaginação com brandura, com misericórdia. Porque sendo este mundo habitado por uma maioria de espíritos que tem uma profunda relação com o sofrimento e muitas vezes expõe o seu desequilíbrio de forma clara, visível, compreensível, precisamos aprender a pensar com misericórdia, desculpando as ações, tendo piedade daqueles que por ignorância convivem, fazem parte de nosso mundo, próximo ou longe de nós. E às vezes utilizamos o poder mental de nossa imaginação sem piedade, sem misericórdia. E o espírito que treina o seu pensamento para pensar com misericórdia eleva o seu padrão vibratório, sintonizando em cada sentimento, em cada pensamento, com as dimensões espirituais, cujas vibrações sintonizam com seu novo jeito de ser. Porque o pensamento misericordioso muda o jeito de olhar, porque se passa a olhar com misericórdia, olhar com bondade. Isto é o Divino Mestre Jesus. Isto é o que ele nos ensina. O item número 3 de nossa lista se baseia numa expressão muito clara de Jesus: bendizei daqueles que vos maldizem. E Jesus tornou isto uma bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que não vão tirar satisfação, aqueles que deixam para lá. Quando alguém fala bem de mim, isso não me torna uma pessoa boa. Mas quando alguém fala mal de mim, isso também não me torna uma pessoa má. Eu sou apenas o que sou. E ele nos diz para falar bem. Bendizei aqueles que vos maldizem. A evolução é um treinamento. E quando nos treinamos a não revidar, a não devolver o mal com o mal, seja através de uma prática, seja através do pensamento ou das palavras. E quando somos capazes de falar bem de quem fala mal de nós, de agir bem em relação a quem agiu mal conosco, nosso padrão vibratório se eleva, nossos espíritos se iluminam, nossos perispíritos se tornam leves e rarefeitos. E quando nós deixarmos este corpo físico, certamente nos encaminharemos
para a convivência nas dimensões do universo, onde habitam todos aqueles que conquistaram a capacidade de espalhar o bem, o amor, a bondade, as boas palavras, independente da forma como os outros agem. O item 2 de nossa lista é sobre educar os sentidos. Apesar de termos conquistado, ao longo de bilhões de anos de evolução, a individualidade e a consciência, e com isto vem a razão, a nossa razão, ainda muito próximo dos instintos, nos leva a conviver permanentemente, tendo dentro de nós uma parte profundamente instintiva que às vezes domina os nossos sentidos. Isso faz com que tenhamos reações violentas, às vezes uma vivência sexual desequilibrada, tendo atrações pelas drogas, pelos excessos de alimentação, e isso nos leva à necessidade de educar os nossos sentidos. Mas no processo da educação dos sentidos, procurarmos educar os nossos ouvidos para que possamos ouvir apenas aquilo que é bom, generoso, educado, compreensível, deixando passar a ruidosa sonoridade de tudo aquilo que não nos engrandece, nem engrandece as pessoas que convivem conosco. Educar o sentido de ver para que possamos ter olhos bons, porque o Divino Mestre nos ensinou que quem olha os mundos com olhos bons torna o mundo bom, mas quem olha o mundo com olhos maus só vê a maldade que existe no mundo. E esta prática eleva as nossas vibrações, nossa frequência eletromagnética se eleva, nos conduzindo a sintonizar com as esferas superiores da vida e afastando de nós a ação do cérebro reptiliano, que muitas vezes induz nossas reações a serem profundamente instintivas e nossas ações parcamente racionais. E chegamos então ao item número 1 de nossa lista: perdoar. De todas as vivências mentais que os bilhões de espíritos que habitam o planeta Terra, sejam encarnados ou desencarnados, de todas as suas necessidades espirituais, a mais importante é a necessidade de perdoar. Porque a mais poderosa vibração eletromagnética que aprisionam os espíritos às regiões escuras do umbral, a mais perigosa é o ódio. Não vamos falar aqui do suicídio que citamos no vídeo anterior, porque o espírito que vivencia todos os itens anteriores desta lista jamais vai pensar em suicídio. Por isso não vamos citá-lo. E vamos caminhar na direção de analisar que o ódio é a mais perigosa. Porque o ódio faz parte de nossos instintos mais irracionais, mais enlouquecidos. E perdoar é a mensagem mais profunda que o Divino Mestre nos ensinou, a mais intensa. E perdoar é a única forma que temos de nos desvencilhar definitivamente de todas as consequências do mal praticado. Quando alguém pratica o mal e, por consequência, provoca o sofrimento na vida das outras pessoas, e o ofendido devolve com ódio, ele se vincula ao ofensor. Quem recebe o mal e não perdoa, cria um forte e poderoso laço que o aprisiona ao praticante do mal. Por isso, perdoar é possível e nós precisamos aprender a perdoar. Porque quem perdoa abdica, abandona a energia destrutiva que motivou o praticante do mal. E isto não pode ter limites. Qual foi o nível da ofensa? Alguém te deu um prejuízo material? Perdoa e ora por essa pessoa. Alguém matou seu filho, sua filha? Perdoa e ora por aquela pessoa, porque ela não sabe o que faz. Alguém te humilhou? Desvincule-se imediatamente dessa pessoa, orando por ela, perdoando-a, porque ela não conhece para onde ela se encaminha com tais práticas. Perdoar não é aliviar a miséria do outro, é não trazer a miséria do outro para a sua vida, tornando-se também um miserável. Perdoar não é clarear a escuridão do outro. Perdoar é não permitir que a escuridão do outro também escureça a sua vida. Se nós perdoamos, aquela pessoa está simplesmente entregue a si mesma, agindo e tornando-se aquilo que quiser de acordo com suas próprias escolhas. E nós, quando perdoamos, quebramos a corrente que poderia nos ligar ao malfeitor por tempos incontáveis, mergulhados no lamaçal mental que nos arrastaria
para o fétido lamaçal das regiões mais escuras, das dimensões inferiores, onde apenas há choro e ranger de dentes. Mas quando perdoamos, assim como o Divino Mestre nos ensinou, nos seus estertores finais, vivenciando dores terríveis, pregado numa cruz, ele olhou para toda a humanidade, a qual ele nunca tinha ofendido, nunca tinha maltratado, e disse apenas: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando agimos assim, conquistamos a nós mesmos, e nada mais nos será impossível. Portanto, meus prezados irmãos e irmãs, a evolução é um treinamento, é uma escolha. Ou evoluímos pela consciência, quando observamos os fatores mentais a serem modificados, ou fatalmente evoluímos pela dor, através da resposta natural, que nos obriga a colher exatamente aquilo que plantarmos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.